Bom dia, Shalom. Olá, tudo bem? Shalom. Bom dia. Que Deus, o Eterno, Criador de todas as coisas, o grande e único, todo-poderoso, nosso Deus, conceda paz ao seu coração. Aqui é seu amigo Kleber Guedes e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre um assunto bíblico, né? Um assunto que se encontra na palavra de Deus, e eu gostaria de convidar vocês a participar conosco, né? Vocês são nossos convidados. E de já eu espero que a graça de Deus alcance cada um de vocês. Então é muito bom poder estar aqui para a gente estar falando da palavra de Deus ao seu coração. Hoje eu gostaria de falar sobre algumas verdades relatadas na Bíblia com relação a Satã, a Satanás e os demônios ou seus anjos. Existe aí muitas pessoas que fazem as suas apologéticas com relação a esse personagem, né, Satã. Será que realmente Satã existe? Ou ele é uma ilusão, uma criação? Quem é ele? Ele é um agente de Deus? Ou ele é um ser que se rebelou contra Deus? Ele faz oposição ao Deus da Bíblia? Ele, como se fosse um ser que tivesse condições para lutar contra Deus? Então, qual o seu entendimento a respeito de Satã? E você que deseja subir na live para conversar conosco a respeito desse assunto, né? Esteja à vontade para solicitar aí e pode subir, certo? Então, a priori, quero adiantar aos senhores que a palavra Satã, né, ela significa opositor, adversário, aquele que faz oposição contra outro ser. Na verdade, é um adjetivo, né, que é dado a pessoas que fazem oposição a outra, que se torna adversário de outro, certo? Esse adjetivo, às vezes, ele é aplicado a pessoas, a seres angelicais, e, no entanto, deixa eu ver aqui, tem alguém que pediu para subir. No entanto, nós vemos na Bíblia, na palavra de Deus, a Bíblia identificando e qualificando um personagem, né, como Satã. Agora eu dou continuidade, só recebi o colega que entrou. Bom dia, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Bom dia. Paz, Kleber. Paz, meu irmão. Bem? Pois é, hoje eu queria falar um pouquinho aqui a respeito desse tema, né? Verdades bíblicas sobre Satã. A gente vê em muitas religiões sobre o assunto,
Gostaria de fazer um bate-papo aqui com os colegas que subirem, como também estender nosso entendimento sobre esse personagem bíblico. Ô Kleber, eu tenho, sobre esse mesmo assunto, eu tenho uma dúvida. Pera aí um pouquinho, tem uma vizinha aqui que tá com a moto aqui, depois eu falo. Tá bom, vou receber o Laerte, seja bem-vindo, Laerte, tudo bem? Laerte. Bom dia. Tudo em paz, graças a Deus. E vocês aí? Na paz. E aí, qual a compreensão, entendimento teológico, bíblico que você tem com relação a esse personagem, Satã? Que ele de fato é? Ele é um ser que existe, não existe? É apenas uma força? É uma natureza humana? Ou é um personagem real que existe? Bom, do meu ponto de vista, ele é um personagem sim que existe, é um ser espiritual. E ele, no mundo judaico, ele é chamado de Samael, que seria o veneno de Deus. Então ele representa a ira divina. Sempre que Deus se ira, ele seria o malear, né? O enviado que vai fazer o que lhe é mandado. Maravilha, perfeito. É isso aí, a gente percebe que tudo que Deus criou, ele criou com uma finalidade, com um objetivo. Isso. Né? Até mesmo os seres celestiais, por isso eles estão classificados na Bíblia com alguns títulos, como querubim, serafim, né? Anjos e etc. E a gente, quando olha para a Bíblia, a gente percebe que alguns anjos descem com missões, alguns de comunicar alguma mensagem de Deus, outros com a missão de trazer um juízo, uma destruição. Né? Exatamente. Inclusive, Satã também é um título. O pessoal pensa que é o nome dele, mas na verdade é o que ele é, que seria o opositor. Então, esse adjetivo ele é usado para qualquer um que se opõe. Um texto muito famoso, né, para esse assunto que é usado é o texto de Samuel e Crônicas, se eu não estiver enganado, que é quando diz que Satã se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. E no outro livro, que é a mesma história, só que por outro autor, vai dizer que quem se levantou contra o Davi e incitou ele a numerar o povo foi a ira de Deus. Já viu isso? Já. Pronto. Então ali fica claro que o próprio Eterno é quem está sendo o Satã ali. Ele está se opondo, né? Ele está sendo o opositor. Então, qualquer que se opõe em hebraico, ou se opor a alguém em hebraico, é Satã. Lá em Números 22, fala, o anjo do Senhor é chamado de Satã também, quando ele se opõe no caminho ali de Balaão, né? Exato. Então esse adjetivo é colocado nele aí. Então, perceba que, se eu não estiver enganado, você me corrige se eu estiver errado, mas você não vai encontrar na escritura a palavra, esse adjetivo Satã, com um artigo definido. Ra-Satã. Como sendo um nome, né? sei. Aí a gente tem que fazer uma pesquisa para ver se eu tenho razão. Mas se eu não estiver enganado, não tem não. É igual o Machia. Você não vai ver Ra-Machia no Taná inteiro. Porque não é uma pessoa específica, não tem lá o nome de ninguém. A gente sabe que existe o escolhido. Agora, até Malaquias não se sabia quem era, né? No Novo Testamento é que ele se manifesta. Ou Machia, né? Isso, ou Messias especificamente aquele, né? Não tem. Vai estar com artigo indefinido, vamos dizer assim, que é sem artigo. Essa é a crença da comunidade que eu faço parte. Né? Mas aí, claro que outras comunidades vão ter a compreensão de que Satã não existe, que é a maldade humana, que não existe esse ser específico.
Né? No cristianismo também vai ter igrejas que entendem que existe esse ser, outras que entendem que não, e assim vai. No nosso caso é assim como eu falei. Vamos ouvir aí o irmão Marcos. Esteja à vontade aí, irmão Marcos, para conversar, falar sobre o assunto também. Esteja à vontade. Os colegas que estão acompanhando, quiser compartilhar a live aí, pode compartilhar também. Igual aquela hora que eu ia perguntar, mas não deu. Eu acho que sim, se nós for usar nossas traduções de hoje em dia, do grego, dá de entender que tem uma força operante mesmo, né? Só que esses dias eu estava fazendo um estudo sobre Daniel, e ali aquele capítulo 10, se eu não estou enganando, o capítulo 10 me chamou a atenção, que tem um ser que aparece a Daniel, e pelo que eu entendi ali não é Gabriel, mas eu não sei, talvez seja algum outro anjo, né? Alguns teólogos dizem que até pode ser Jesus Cristo, ok? Mas o que chamou atenção ali sobre a questão da fala do príncipe da Pérsia, da Grécia. Ali será que pode ser introduzido ali esse título a Satanás também, ali, o opositor? Eu fiquei na dúvida aí sobre aquele texto ali, se refere a Satanás mesmo. Então, a questão é como o irmão fez a exposição, irmão Laerte, em alguns textos, às vezes tem um anjo de Deus ou um ser humano que é colocado nele esse título, né? Aí, para a gente saber exatamente se é colocado esse título nesse personagem que o senhor está referindo, a gente precisaria ver o texto para a gente fazer a leitura, para dar uma resposta mais contundente, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre meu entendimento sobre Satã. Então, eu entendo, como o colega colocou aí, que é um adjetivo que às vezes na Bíblia aparece para o próprio Criador, às vezes aparece para seres humanos, e às vezes aparece para um ser em especial. Então, existe sim, eu fiz uma pesquisa aqui, a palavra Ha-Satã, ou Satã. Isso é, Satã com artigo definido. Parece que me aparece no livro de Jó, capítulo 1. Né? Então, eu entendo que ali, esse personagem, ele é tratado não como uma força, né? Mas ele é tratado como um ser real que existe. Veja só, vamos lá para o texto. O texto diz assim, ó. Eu vou ler a partir do versículo... para não perder muito tempo. Versículo 6 diz assim: em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, né? De onde vens, Satanás? Satanás lhe respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então nós vemos aqui um diálogo do Criador com outra pessoa, com outro ser. Perdão, Kleber. Eu disse que não tinha Ha-Satã, mas na verdade é com a partícula et, que é o artigo. É que hoje ele não é mais usado, né? Mas depois você pesquisar aí com a partícula et. Entendi. Et Ha-Satã, seria assim. Entendi. Então existe aqui um diálogo do Criador dos céus e da terra com Satã. Então o texto evidencia-se e deixa claro, né, que de fato existe um personagem real que existe que tem esse título. Então Satã, ele não pode ser, diante desse texto, apenas um pensamento, apenas uma força ou uma natureza humana, porque aqui Deus ele não tem uma natureza má, vamos assim dizer. Ele é perfeitamente bom, puro, santo, reto. Não existe uma inclinação de maldade no Criador. Então, e aqui a gente vê o Criador dialogando com este ser.
Então, aqui é um dos textos que eu entendo que nos dá luz para entender que existe sim esse personagem. Outro texto que eu tenho por base é o texto de Zacarias, né, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: Satã apareceu novamente, né, para Josué. Satã aparece novamente acusando o sumo sacerdote Josué e o Senhor lhe repreende. E mostrou-me o sumo sacerdote Josué e o Satã estava à sua direita para o acusar. É outro texto que me faz entender que existe sim esse personagem. No Novo Testamento, nós vamos ter, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 4, onde existe um diálogo ali desse personagem, Satã, com o próprio Senhor Jesus. E outro texto que eu tenho por base também é o texto do livro de Judas, capítulo 1, que fala que houve uma luta entre Miguel, né? Miguel, o arcanjo Miguel, e Satanás pelo corpo de Moisés. Então, diante desses textos, não tem como eu negar a personalidade, né, a pessoalidade da existência de um ser em especial que a Bíblia o apresenta como Satã, Satanás, certo? E outro texto muito forte também é o texto de Apocalipse 12. Apocalipse 12 vai aparecer lá uma batalha, né, entre Miguel e os seus anjos e Satã e os seus anjos. Então, são textos que, quando a gente lê eles, não tem como nós falarmos assim, não, que Satã não existe, que é apenas uma força, que é uma natureza, má, inclinação mal do homem. Não tem como, diante desses textos, fundamentar-se nessa ideia. Bom dia, teólogo Anderson, seja bem-vindo. Bom dia. Pois é, hoje eu queria falar um pouquinho aqui sobre esse assunto, né, algumas verdades da Bíblia sobre Satanás, né, sobre Satã. E eu estou aqui trabalhando já a priori, no começo, falando sobre que de fato ele é, né? Ele é apenas uma força, uma natureza, ou um ser real. Como que o senhor entende essa questão aí? Tem alguns extremos, né? O primeiro extremo é falar que Satã não é um ser real, é uma coisa construída, uma mitologia. Isso aqui é um extremo, negacionista. Isso aqui é o primeiro extremo. E o segundo extremo é achar que Satã está em pé de igualdade com o Eterno. É o outro extremo. Ou também achar que tudo é Satã, né? É Satanás. Perfeito, maravilha. Eu ia adentrar nessas questões aí também. Mas a priori o senhor entende que Satã é um ser real, que existe também, como a gente expôs aí. Sim, é um anjo caído que está debaixo da autoridade divina. Perfeito. Maravilha. Os colegas aí, dentro dessa linha aí, tem alguma coisa mais a agregar a respeito? O Laerte, o Marcos? Pode falar, hein? Eu vou ter que sair e entrar de novo, porque o áudio meu tá estranho, beleza? Maravilha, pode sair reclamar. E você, Laerte? Como foi a pergunta? É sobre o que nós já falamos aqui, sobre a existência de Satanás como ser pessoal ou apenas como se ele fosse uma natureza, a maldade. E aí, você tem alguma coisa a agregar mais nesse sentido ou não? Bom, essa questão de Deus ser bom ou ser mal, do nosso ponto de vista, ele está acima desses conceitos, entendeu? Como ele, para nós, ele é a fonte de todas as coisas, então não faz sentido para nós dizer que ele seria bom ou ruim na sua essência, digamos assim. É claro que, de forma antropomórfica, né, a gente usa
uma linguagem humana para descrevê-lo, mas essencialmente ele está acima desses conceitos e não abaixo deles. Nesse caso, ele fazer o bem ou o mal é a mesma coisa. E isso faz diferença para nós aqui. Mas em outra dimensão não faz diferença nenhuma. Então, outra questão aí que eu vejo muitas pessoas pensarem, alguns teólogos e até mesmo algumas denominações cristãs, passar esse conceito, essa ideia que o próprio Anderson falou aí, de passar a ideia como se Satanás ele tivesse a altura de Deus de estar lutando contra o próprio Criador, né? E isso como se ele fosse inimigo de Deus, né? E se vocês puderem desenvolver um pouco mais a respeito dessa questão aí. Então, a Bíblia, ela não diz todas as coisas, nem tudo, melhor dizendo. A Bíblia não registra tudo o que aconteceu na história da humanidade, também não registra tudo que está no céu. Quando você pega a Bíblia é apenas um resumo do resumo do resumo de tudo que aconteceu. Tanto do que está no céu como do que está na terra. É um resumo. Então, o que acontece? A gente sabe que Satanás era um anjo, ok? Um anjo criado, assim como qualquer outro, um anjo criado por Deus, debaixo da autoridade do nosso eterno Deus. E pelo que a gente sabe, lendo Timóteo, que é o único texto que a gente tem ali, que teve um momento que a Bíblia não dá detalhes, né? Um momento da sua criação que houve um tipo de rebelião. Mas a Bíblia também não dá detalhes de como foi essa rebelião, por que foi, qual foi a motivação, qual foi a causa. A Bíblia também não revela o número de anjos que caíram, qual foi a quantidade. Ela não dá detalhes sobre isso. Ela só fala que houve sim. Tem, né, lendo lá Timóteo, quando fala, Timóteo dizendo que não é para que, quando ele vai falar sobre a questão de consagração, para não consagrar neófito, para que não caia na mesma condenação do diabo que foi a soberba, nós entendemos por aquele versículo que a condenação do diabo começou dentro dele, foi a soberba. Isso a gente sabe. E a partir dessa soberba, levou todo um terço dos anjos a cair junto com ele. Agora, a Bíblia dá poucos detalhes sobre isso. Agora, a mesma Bíblia também fala que os anjos estão sujeitos a Deus. A mesma Bíblia, Paulo fala que em Colossenses, né, que foi por ele, para ele, que todas as coisas foram criadas, no céu, na terra. Aí Paulo diz, aquelas que são visíveis, aquilo que a gente vê, e aquelas que são invisíveis, aquilo que a gente não vê. E isso inclui também os anjos. Então, os seres angelical caídos são criaturas criadas, apenas que se rebelou e que existe, e que esses anjos eles se manifestam na cultura humana. Desde quando o homem passou a surgir, ele se manifesta o quê? Dentro da cultura. O que é a cultura? A cultura é tudo aquilo que o homem produz. E a partir daí, né, entendo eu, no meu entender, o homem produz religião, que ele faz parte da cultura? Produz. O diabo entra na cultura. O homem produz, por exemplo, idolatria? O diabo entra na cultura. Né? O homem produz, por exemplo, magia, essas coisas, o diabo entra na cultura, ele se manifesta dentro da cultura. Cultura é tudo aquilo que o homem produz. Ele entra na cultura, a cultura em si ela é uma coisa boa. Só que o diabo entra e distorce a cultura. Entendeu? É isso que ele faz. Ele distorce toda a cultura, ele contorce tudo. Esse é o meu ponto, né? Mas tem mais algumas coisas aqui. Agora, em relação se o diabo está em pé de igualdade com Deus, isso não existe em lugar nenhum. Isso é um extremo. Um extremo que muitos evangélicos fazem. Isso não existe. O diabo é uma criatura. Os anjos caídos ou os anjos eleitos, eles são criaturas. Criaturas que estão tudo
debaixo da sujeição do nosso Deus eterno. Isso aqui é um extremo, né? O outro extremo também é o extremo dos ateus, em falar que o diabo não existe, que isso é mitologia, inventado da religião, blá blá blá. Isso aqui também é um outro extremo, né? E esse outro extremo, para mim, ele é pior ainda, né? É um outro extremo em falar que o diabo não existe usando o texto bíblico. Querer usar, torcer os textos bíblicos para tentar provar que o diabo não existe. Isso é um outro é um outro extremo. Por enquanto eu vou ficar por aqui. É isso mesmo. É porque, assim, eu vi, ontem mesmo eu tava numa live aí no TikTok, aí o pessoal tava usando o argumento, porque é um adjetivo que foi aplicado ao próprio Deus, ao anjo do Senhor e tal, aí nisso eles querem negar a existência desse personagem. Mas como a gente vê textos, como eu citei aí, o texto de Jó, capítulo 1, né? O texto de Josué, o texto de Mateus 4, o texto de Judas, capítulo 4, o texto de Apocalipse, capítulo 12. Então não tem como negar diante desses textos, né, que de fato existe um personagem especial que a Bíblia chama ele por esse nome. Tem um texto de Mateus 25 também, né? A questão, por exemplo, se você pegar no hebraico esse adjetivo aí, o pessoal parece que eles não conhecem o hebraico. Porque toda vez que aparece um adjetivo, esse é um adjetivo genérico. Mas esse adjetivo genérico, por exemplo, vamos pegar aqui Hat-Satan, que é a palavra hebraica que aparece. Hat-Satan, ele pode ser aplicado para um homem, que pode ser um adversário de um outro, correto? Hat-Satan pode ser aplicado para um anjo. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do anjo de Balaão. Qual é a palavra hebraica ali? Hat-Satan. O Hat-Satan de Balaão era o anjo do Senhor. Mas você aplicando esse adjetivo, você só pode aplicar esse adjetivo para um ser que existe e não para um ser que não existe. Essa que é a grande questão. Eu posso pegar esse adjetivo e aplicar para um homem que existe e não para uma coisa que não existe. Eles não entendem isso. Maravilha, bem observado. O Laerte aí, o Marcos, pode falar mais alguma coisa se vocês quiserem. Em Mateus, quando Jesus é tentado, também fica óbvio que é um personagem, né? Porque ele vai dizer, ele mostra os reinos, ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. Então, não tem como não ser um ser, né? Então, até mesmo dentro da literatura judaica, né, rabínica, no Talmud, vai dizer o quê? Vai dizer que Satã, ele não é um deus do mal, mas ele é um anjo subordinado a Deus que cumpre a função de acusar e de provar o ser humano. Ou seja, ele atua com a permissão divina para fazer oposição ao homem, para fazer teste ao homem. Entende? Então ele tem a função de tentar o homem a pecar, de acusar esse homem diante do Criador e de agir como um anjo da morte, como o irmão fez a exposição aí. Então Satã ele desce, seduz, sobe, acusa, recebe a permissão e tira a alma. Então, em resumo, Satã é o promotor divino, o procurador do tribunal celestial, enquanto Deus é o juiz. Então, esse é um dos entendimentos que existe dentro da compreensão rabínica do judaísmo. É claro que tem outra corrente judaica que vai negar, né, a existência desse personagem, mas tem dentro do Talmud também essa defesa, essa ideia de Satã como um ser real. Embora eles não tenham essa ideia que ele se rebelou contra o Criador, mas tem-se a ideia que ele é um anjo que tem uma comitiva de outros seres celestiais que trabalha juntamente com ele com essa finalidade de causar o que nós acabamos de falar aí para os irmãos. Entende?
eu tenho dúvidas, agora eu vou expor uma dúvida que eu tenho a respeito dessa questão da atuação, da vinda de Satã para este mundo, né? Se de fato ele ele se rebelou contra Deus, assim como interpreta o cristianismo de acordo com Ezequiel 28, ou se ele foi expulso para cá. Um texto claro que eu vejo assim que dá razão para a gente ter esse entendimento que houve uma luta lá no céu e ele foi expulso para cá é o texto de Apocalipse 12, né? Então, se fundamentando nesse texto, me parece que houve sim uma batalha. Mas aí, por outro lado, existe esse outro posicionamento teológico, né, do judaísmo, que diz que ele foi enviado. Como que os colegas vê essa questão aí? Ô, Kleber, eu queria usar 4 textos. Eu gosto de fazer bastante cruz literária, né? Ligamento, assim, para ver se faz sentido. E era justamente o que eu ia falar a respeito disso daí, porque se nós for ver em Gênesis, o próprio Jesus dá característica a Satanás, Lúcifer, como a serpente, né? Caracterizando a serpente lá do Éden, né? O próprio Apocalipse vai falar isso aí. Então, se a gente for partir para esse pressuposto, Lúcifer já estava no Éden, né? Se nós for ver dessa forma. E o próprio texto de Apocalipse fala que houve guerra, que tu acabou de falar. A guerra começou já antes do nascimento de Jesus Cristo, de vir à Terra. Continuou durante o nascimento de Jesus Cristo, enquanto ele estava na Terra, e durou por mais um tempo ainda depois que Jesus Cristo foi levado ao céu. É por isso que eu perguntei sobre Daniel, porque lá em Daniel aparece um ser, a Daniel, e esse ser começa a dar relatos sobre os acontecimentos que iam acontecer na época do que o ungido, até a época do ungido estava para vir. E ali eles citam uma guerra travada ali de 21 dias sobre o príncipe da Pérsia. E ele relata que só Miguel estava ajudando ele, né, naquele momento ali. E ele precisava voltar para aquela batalha. E Mateus capítulo 4 vai falar sobre a tentação de Jesus Cristo, que ali a Bíblia, Satanás ofereceu todos os reinos da terra a Jesus. Então, assim, mesmo que eu não consiga ter uma aproximação grande, mas ainda tem resquício de que provavelmente Satanás já ali estava por muitos e muitos anos numa luta travada aqui nas órbitas celestiais com os anjos, até mesmo antes de Jesus Cristo vir. E só houve vitória, que a Bíblia narra, só houve vitória por causa do quê? Por causa do sangue de Jesus Cristo e o testemunho. Então, assim, esse é meu ponto de vista. Lá na época de Gênesis, Satanás ele ainda não havia sido expulso do céu. Se a gente for seguir, né, na risca, não tinha sido expulso. Em Jó a gente vê, né, esse suposto ser falando com Deus, né? Agora, ali em Daniel você vê uma luta travada e o próprio livro de Apocalipse narrando, né, como seria o final dessa luta, né? Então, assim, mesmo com a queda dele, não. Você quer almoçar aqui? Tem comida aí. Então, Kleber, eu acho que eu tenho mais pergunta assim, que me deixa muito receoso, não é questão se Satanás foi expulso, mas ele, desde o princípio, ele existia no céu ou não? Ele não era um ser que era para estar no céu, ou talvez ele era um ser para estar aqui embaixo. Talvez ele foi o primeiro ser de estar na Terra,
né? Às vezes o objetivo dele era aqui na terra, não era no céu, e talvez isso fez ele criar certo desconforto de querer subir ao céu para tomar algum poder, algo do tipo. A minha dúvida maior é mais sobre esse ponto de vista, do que dizer que ele morava no céu ou não, né? Essa é a maior dúvida minha. Entendi. Irmão Laerte, antes do irmão Laerte falar, eu queria só fazer uma observação aqui sobre o texto aqui do Luiz. Ele fala assim: então Pedro era Satanás. Satanás ele é ligado à traição. Mateus 16, 23. Não tem diabo algum. Você precisa estudar mais a nação de Israel e suas linguagens de figura. Então, irmão, veja só. Já foi explicado aqui que, de fato, isso é um adjetivo, um título que pode ser aplicado a pessoas, certo? A seres angelicais, e foi aplicado até mesmo ao Criador em algum texto bíblico. Só que não se nega, diante de alguns textos bíblicos, a existência de um personagem real que é chamado por esse título, certo? Existe um ser angelical, um ser espiritual, que a Bíblia o chama desse título. Aí o senhor falou de tradição judaica. Então deixa eu falar um pouquinho a respeito de tradição judaica para o senhor, a respeito de Satanás, né? Em alguns midrash, como por exemplo, Midrash Bereshit, Rabá 19:4, diz assim, diz que Satã tentou Eva no Éden, mas por ordem divina para testar a obediência humana. Piquei, de Rabi Eliezer, capítulo 13, diz assim, afirma que Satã invejou Adão por ser feito à imagem de Deus e por isso procurou fazê-lo cair. O Midrash Tacumã, Vaiera 22, diz, Satã tenta Abraão antes do sacrifício de Isaac para impedi-lo de cumprir a ordem divina. Novamente um teste permitido por Deus. Então tá aí. E antes, né, eu tinha já falado compreensão de outros rabinos com relação a esse personagem. Então acho que o irmão também deve avançar no estudo, como você está aconselhando nós estudarmos mais, né? Acho que o irmão tem que estudar um pouquinho mais a respeito da tradição judaica também, sobre o que de fato eles pensam sobre Satanás. Existem aqueles que acreditam que Satã se trata apenas da inclinação humana, mas existe aqueles que defendem a existência desse personagem, como eu acabei de demonstrar para o senhor aí. Vou ouvir o Laerte, depois o teólogo. Só fechei seu microfone aí, teólogo, que você estava conversando com alguém, aí eu peguei e fechei, mas depois na sua fala você pode abrir aí e falar. Pode falar, Laerte. Bom, na tradição judaica, de fato, tem uma ala que não acredita, né, que existe esse ser, mas, em contrapartida, existe uma outra ala, que no caso eu faço parte, que acredita que sim. Inclusive, o nome dele é Samael, que seria o veneno de Deus. E na tradição judaica, essa questão da queda dos anjos, nós temos um outro ponto de vista. Né? Para nós não faz sentido uma rebelião de algum anjo contra Deus, até porque nós discutimos agora há pouco que Deus não tem inimigo. Né? O Satã ele é inimigo do ser humano, ele é inimigo do homem. Não faz sentido ser oposto ao próprio Deus. Né? Isso seria ilógico, né? Então ele por ser o veneno de Deus, ele faz a parte, digamos, suja, vamos dizer assim. Então, sempre que o Eterno se ira, o anjo enviado é o opositor, que é o Satã. É assim que funciona. Não é o próprio Deus que vai lá, ele manda um representante, como sempre fez, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Deus criou o mal e o bem, como está lá em Isaías 45:7. Ele faz todas as coisas, ele é fonte de tudo. Se tem outra fonte de outra coisa, então Deus não criou todas as coisas, não é isso? E ainda na tradição judaica, essa questão da queda seria da seguinte forma.
Uma queda, na verdade, seria um rebaixamento. Por exemplo, imagine que o senhor manda eu fazer algum tipo de serviço e eu faço além do que você pediu para, tipo, agradar e faço alguma bobagem. Sei lá, um exemplo, estou aqui na frente de um computador. Imagine que eu mando um funcionário meu fazer uma limpeza aqui superficial, tirar a poeira. Mas aí ele, para me agradar, ele vai tirar a tampa do PC aqui, da CPU, e tenta limpar dentro e vai danificar o computador. Pronto, ele tentou fazer mais do que lhe foi pedido, para que me agradasse. Só que aí eu acabo rebaixando ele de cargo porque ele fez uma bobagem. Esse é o sentido de rebaixamento, de queda de anjo, do ponto de vista judaico, né? Acho que você vai ver isso no livro de Hebreus, se eu não estiver enganado. E sobre, em relação especificamente ao Satanás, lá no Éden, como você citou aí na tradição judaica, vai dizer que ele de fato teve inveja do homem. E isso é ratificado no Corão, que seria o livro do Islã, né, o Alcorão. Lá ele é chamado de Iblis. E lá conta justamente a parte que não está nas escrituras. Você consegue encaixar perfeitamente o Corão com a Torá. Lá vai dizer assim, que quando o Eterno criou o homem, Iblis ficou com algum tipo de inveja, porque o Eterno disse que ele deveria ser reverenciado. E aí Satã disse o seguinte, bom, como pode? Ele é feito de barro, eu sou feito de fogo, como que eu vou reverenciar esse ser? E aí o Eterno lançou, lá no livro vai dizer que ele lançou um desafio. Vou chamar de desafio, né? Que seria o seguinte, ele diz assim, farei passar toda a minha criação diante de vós. Aquele que nomear tudo, esse será o mais sublime. E aí Deus passou diante de Adão toda a criação e Adão deu nome a tudo. Passou diante de Iblis e Iblis deu nome a quase tudo. Por pouco ele não consegue ser igual ao Adão. Nesse caso, Adão venceu. Aí, lá vai contar que Satã pediu uma segunda chance. Essa segunda chance foi justamente no Éden, onde Satã ele venceu. E aí é como que o jogo ficou empatado, né? Então o mundo passou a ser, nesse caso, dominado por Satã, que é chamado por Paulo, se eu não estiver enganado, de o Deus desse século. E ele vai dizer que quando ele diz que tudo foi dado a ele, e ele dá a quem ele quer, é porque realmente pertence a ele. E é aí onde vai fazer sentido, lá em Apocalipse, o livro selado, que é o livro da possessão adquirida. Que vai lá, aí já é uma outra história, né? Mas levando em consideração essa história de Iblis, aquele livro selado que João viu, ele faz todo sentido. Certo. Pode falar também, ô teólogo. Seja à vontade. Então, o rapaz está aqui fazendo uma pintura aqui, aí por isso que eu estava conversando aqui. Então, é assim, se você pegar, por exemplo, o texto do Novo Testamento, os 27 livros, né? Vou mencionar os 27 livros justamente pela questão assim, de eu entender que esses 27 são inspirados. Mas é assim, os 27 livros do Novo Testamento, ele não é cristão. Não foi escrito por cristão. Eles foram escritos por judeu. Esse é o meu entendimento. O pano de fundo, todo o pano de fundo do Novo Testamento, ele é judaico. Embora, dentro da academia, apareça alguns teólogos liberal, progressista, querendo tirar a autoridade do Novo Testamento, dizendo que os autores que estão ali são anônimos, isso não é verdade. Por quê? Se a gente for falar de anonimato no Novo Testamento, a gente só vai poder falar do livro de Hebreus. Mas os outros autores, a gente pode fazer um rastreamento histórico e pode sim verificar que, de fato, os autores do Novo Testamento, todos eles são judeus. Então, como os autores são judeus, você tem, por exemplo, o Apocalipse de João, né, o capítulo 12, ele vai falar de um grupo um grupo de anjos que estava com Satanás.
e que batalhou, que houve uma batalha com Miguel, e esses anjos foram expulsos, né? E tem também a questão, além desses 27 livros do Novo Testamento, que é um texto judaico, tem também a questão da cultura judaica. Tem outras vertentes e outras interpretações. Eu não consigo ver uma contradição entre a cultura e o Novo Testamento, até porque quando você estuda o pano de fundo do Novo Testamento, se você lê, por exemplo, lê o Craig Bromberg, quando ele vai falar sobre a confiabilidade, que ele começa falando sobre os evangelhos, né? Se você pegar o Craig Bromberg, numa obra que ele fala sobre a confiabilidade dos evangelhos, ele pega os 4 evangelhos e ele vai estudar os evangelhos dentro do ponto de vista da cultura judaica. Cara, é impressionante, é fora do sério. Entendeu? Ele pega os escritos dos rabinos antigos e começa a fazer uma análise comparativa com os evangelhos, que é fora do sério. É fora do sério. Eu fico pensando assim, tem hora que eu fico olhando assim. Desculpa, tá passando uma moto chata aqui. Eu fico pensando assim, eu tava assistindo uma live, eu tava participando, aonde o pessoal dizendo que Paulo era helenista. Eu falei, e eu tava assim, insistindo em falar para aquele, e eu insistindo com aquele pessoal dizendo, eu falei, vocês não podem estudar Paulo só do ponto de vista do helenismo, porque em Gálatas Paulo vai falar muito bem que ele era judeu da tribo de Benjamim. Você também tem que estudar Paulo, em primeiro lugar, para entender Paulo, você tem que entender Paulo do ponto de vista do rabinato, do judaísmo do primeiro século. Depois do ponto de vista do helenismo e depois do ponto de vista romano, porque Paulo trafegava nesses 3 mundos, né? Tanto que ele conseguiu aquilo que a gente chama de a cidadania romana. E aí, o que acontece? No meu entender, eu entendo que sim, que o Novo Testamento, que é um texto judaico, eu entendo que houve um grupo de seres angelicais que de fato realmente foi expulso, só que a Bíblia não dá detalhe. E aí eu queria porque teve um comentário aqui na barra de rolagem, uma pessoa citando Ezequiel. No mínimo, a pessoa citou Ezequiel, no mínimo isso aí deve ser pintinho do Fábio Sabino, né? Vamos lá. Quando o texto de Ezequiel vai falar sobre... Porque, de fato, ali o texto realmente está falando sobre o rei de Tiro, correto? Você não tem um texto claro no Primeiro Testamento, um texto claro, aonde afirma, de fato, uma queda. Só que o pessoal confunde a queda com a existência. Esse pessoal aqui, que é aluno do Fábio Sabino, o que acontece? A Bíblia, em nenhum momento, ela não dá a declaração da queda de forma clara, enfática. Agora, a Bíblia, ela fala da existência de Satanás de maneira clara, isso ela fala. São coisas distintas. O que ela não fala é como que se deu a queda, ela não dá detalhes da queda, mas ela fala da existência de Satanás. E aí o que eles fazem? Eles misturam tudo, eles pegam essa parte da queda de Ezequiel para dizer que Satanás não existe, mas não é isso que ele está falando. Existe sim, a Bíblia fala sim, o tempo todo, se você pegar de Gênesis, Apocalipse, a Bíblia, todas as passagens que vai falar desse ser angelical, ela vai falar de um ser angelical existente e real. Jesus lidar com isso, Jesus o tempo todo fala disso. Jesus fala, ó, deixa eu sair daqui, quando você pega, por exemplo, Mateus capítulo 4. Meu, é um absurdo, porque eu já ouvi gente falar que ali Jesus está falando com ele mesmo. Não, Jesus não está falando com ele mesmo. A tentação é um ato, olha só, é um ato externo, não é interno. A tentação ela é um ato externo, que vem de fora. E Jesus, quando você lê o texto do capítulo 4 de Mateus, ele está sendo tentado literalmente, está conversando, está sendo travado um diálogo. E quando você pega, por exemplo, a linguagem forense, ali é como se fosse um embate jurídico. E você consegue ver isso também, esse mesmo embate jurídico, quando Satanás contende com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés. O tempo todo a Bíblia está falando de um ser real. A Bíblia está o tempo todo falando de um ser real, de um ser que existe, que de fato ele está no domínio do eterno, ele é enviado para o eterno para punir as pessoas, eu concordo com isso, perfeito, ele é inimigo do homem, mas o tempo todo a Bíblia está falando de um ser real, a Bíblia não tá trabalhando com a mitologia.
Até porque quando você lê os evangelhos, você lê você pega as cartas de Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eles sabiam muito bem diferenciar uma coisa que era mitológica, eles vão falar isso, e de uma coisa que era real. Tanto que Paulo vai falar sobre, não lembro se Paulo chegou, não sei se foi Paulo ou foi Pedro que chegou a comentar sobre questão de lenda judaica, eles sabiam fazer essa diferença, o que era uma lenda, o que era uma coisa real. Pedro fala o seguinte, que o diabo está ao vosso derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Pedro está falando está falando de um ser, de um personagem real. A Bíblia não está trabalhando com uma linguagem fictícia de mula sem cabeça. E outra coisa, vocês lembram quando eu falei logo no início da minha fala que o diabo se manifesta na cultura? A cultura é tudo aquilo que o homem produz. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que não existe Saci Pererê nem mula sem cabeça. Agora, o que pode acontecer que na manifestação desses espíritos malignos, eles podem aparecer como mula sem cabeça, como Saci Pererê, isso pode acontecer. Por quê? Porque Paulo vai falar que eles se transformam até em anjo de luz para enganar. Então, isso sim pode acontecer. Isso eu acredito. Mas por quê? Porque o diabo se manifesta o quê? Na cultura humana. Aonde tiver humano que produz cultura, o diabo se manifesta. E ele se manifesta para enganar. Essa que é a grande questão. Agora que a Bíblia fala o tempo todo de um ser real, de um ser existente, e a Bíblia também menciona outros seres angelicais caídos, é só você ler, por exemplo, o livro de, por exemplo, Marcos, quando Jesus chega na cidade de Gadara, tinha um homem lá que estava preso em correntes, corrente nenhuma conseguia segurar ele, Jesus teve que expulsar, que é o gadareno. Em uma legião de demônio, aí quanto que tem uma legião? 6.000? Aproximado? Não sei. É isso aí. Então, a Bíblia toda fala o tempo todo desses seres e fala que eles são reais. Só que o pessoal que é materialista, eles querem entender isso do ponto de vista material. Isso não se estuda assim, do ponto de vista material. Pode se estudar, existem as doenças psicossomáticas? Tem que tratar? Tem. Mas o tempo todo a Bíblia também diz que o mundo espiritual ele é real, ele é verdadeiro e ele é existente. É isso aí. Muito obrigado. Maravilha. Pessoal, você que está nos acompanhando aí, que quiser subir, pode solicitar, entendeu? Os colegas que puderem também compartilhar e compartilhe aí a live. Marcos, pode falar também, Marcos, se você quiser falar mais um pouquinho sobre o assunto. Eu até tinha esquecido de comentar, o Laerte até trouxe sobre o selo, né? O livrinho e seu selo. Que ninguém achou digno de abrir ele. Isso é interessante também, né? Futuramente entrar no estudo para entender porque de tantos seres assim, porque eles foi parado de frente ao livrinho, né? Mas, então, aqui já deu de ver claramente que Satanás aqui, ele é um ser operante, ele é um ser, ele aqui no textos, né, que todos apresentaram, se mostrou presente aqui Satanás como um ser, né? Nós ainda não sabemos a 100%, né, que forma que ele atua, o que ele é, né? Se ele, desde o princípio, ele morava no céu, se o habitat dele era o céu, ou Deus tinha outros projetos para ele aqui na Terra, ou em qualquer outro lugar. Mas ele é um ser operante, sim. Ele é um ser, né? E também tem títulos, né? Igual vocês também deixou bem claro, existem títulos, né? O próprio Judas, o próprio próprio lá em... Fugiu a memória aqui, mas tem alguns títulos também dados como inimigo e um texto assim bem familiar, que fala que a nossa luta, né, não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestade. Isso aí me faz refletir também, né? Muitas linhas de estudo teológico atrás, como se fosse ali governadores que estão se opondo contra o cristianismo, só que esses líderes humanos não têm carne e sangue.
E ali diz bem claro que nem contra carne nem sangue. Então, assim, que existe aí seres operantes fora da nossa visão, existe isso aí. A Bíblia está bem clara. Quem não aceita é igual esses dias eu estava debatendo sobre o caso pederasta. Eu falei assim, você não tem. Você tem birra contra traduções, você tem birra contra a forma de traduções bíblicas, mas as pessoas sempre é negacionista, né? Eu acho que a pessoa dizer que não existe Satã como um ser, ele é negacionista e ele está indo contra as escrituras, né? Que as escrituras estão bem claras. Bom, agora eu queria partir para um lado aqui das limitações de Satanás e de seus anjos, né? Satanás e os anjos, os demônios, eles não são seres ilimitados, eles são seres limitados. Eles só atuam debaixo do controle e da permissão do Criador dos céus e da terra. O único soberano é o Criador, certo? E também ele tem limitações para atuar na vida de determinadas pessoas. Como, por exemplo, não existe essa ideia do demônio ele possuir uma pessoa salva. Um crente salvo em Jesus que tem o Espírito Santo, isso não existe, né? Outra coisa que na maioria das vezes a gente vê também é tirar-se a responsabilidade e a capacidade humana e colocar unicamente sobre Satanás e os seus anjos, né? Como muitas pessoas assim fazem. Eles tiram a sua responsabilidade e dizem, não, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, aquilo, por causa do Satanás, por causa de uma entidade, de um demônio que me levou, que me fez fazer isso. Isso aí é um entendimento um pouco equivocado de que eu não vejo fundamentação na Bíblia. O que eu vejo na Bíblia? Eu vejo na Bíblia que essas forças podem influenciar o homem. Agora, obrigá-lo a tomar determinadas decisões entre fazer o mal ou fazer o bem, isso aí o diabo não tem poder para isso. Ele tem limite enquanto a isso. Ele pode influenciar, ele pode enganar, ele pode seduzir. Agora, a decisão é do cidadão. A decisão é do homem. Não sei como que vocês veem essas questões aí também, mas gostaria de ouvi-los. Cléber, só um comentário rápido. Eu estou vendo ali atrás de você um livro chamado Judaísmo e Messianismo, é isso? Sim. Já leu? Sim, já li uma parte dele já. Esse livro, o nome original dele, não sei se você sabe, mas ele se chama As Muitas Vozes. Legal. Eita, perdão, essa ligação aqui tá. Esse livro foi escrito justamente pelo rabino da minha comunidade. Oh, que legal. O Rabino Maurel Ele Mello. vai respondendo algumas perguntas que pessoas vão fazendo para ele, né? Também é. Muita coisa legal nesse livro aí. Ele escreveu mais, tá? Esse é um volume, mas tem outros volumes. Tem Judaísmo e Cabalá, acho que ele já vai no volume 7, se não estiver enganado. E sobre o que eu falei, como que vocês veem essa questão aí? Se vocês puderem fazer alguma exposição, algum comentário, esteja à vontade aí. Do meu ponto de vista, ele tem que ser limitado. Não faz sentido ele ser ilimitado, né? É infinito só Deus. Então é natural que toda criatura ela seja limitada. Do ponto de vista judaico, os anjos, os malear, né, como seria em hebraico malear, eles são criados com um objetivo e eles duram até que esse objetivo seja alcançado. Em pequena escala, seria como quando a gente fala que a palavra tem poder. Né? Por exemplo, eu posso declarar uma bênção ou uma maldição para uma pessoa
E, de acordo com a sabedoria judaica, nesse momento é criada uma entidade para esse objetivo. Assim que esse objetivo for alcançado, essa entidade se desfaz. Então, com os anjos que a gente conhece, é a mesma coisa. Por isso que no final o Satanás será destruído, assim que ele terminar o objetivo dele. Interessante, né? Que essa questão que o senhor abordou até muitas pessoas perguntam, então, se o diabo ele não se rebelou contra Deus, por que no final ele vai ser destruído, né? Se ele foi feito para fazer aquilo que ele faz, por que ele vai ser destruído? Boa essa Já explicação. responde uma questão, né? Você, o Marcos, o teólogo aí, como que vocês veem essa questão aí da limitação de Satanás? Porque muitos entendem que Satanás ele pode atuar e fazer aquilo que ele quiser, como se ele tivesse poder para isso. Esteja à vontade aí vocês. Aqui tem uma moto barulhenta, rapaz. Então, eu entendo o seguinte, o diabo ele não pode fazer o que ele quer. Se você ler o livro de Jó, tanto que Deus impõe uma restrição a ele ali na atuação. Tanto que Deus falou para ele, você pode tocar no corpo, agora na alma não. Então quer dizer que a atuação dele tem um limite dado por Deus, estabelecido por Deus. Então ele vai atuar dentro daquilo que Deus estabeleceu. Ele não pode atuar além daquilo que Deus estabeleceu. Então o campo de atuação dele é dentro de um conceito limite. E esse conceito limite é estabelecido por Deus e ele não passa daquilo e acabou. Pode latir, pode rugir, pode falar. É aquilo ali. Deus falou, é até aqui acabou. Pode gritar, pode rugir, pode fazer o que quiser. É até aqui. Se Deus falou que é até aqui, acabou. Agora, em relação, por exemplo, à tentação humana, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na prática. Eu sou casado. Aí aparece uma mulher bonita na minha vida. Certo? E aí, tal, ela começa a dar em cima de mim. O que o diabo, o que pode acontecer aí? Qual que é a função do diabo aí? É seduzir. Ele pode tentar seduzir e tentar influenciar. Ele pode tentar trabalhar nessa área. Agora, o poder da decisão é minha. É eu que digo. Vou sair com ela, ou também eu digo, não quero, não vou sair, porque o poder da decisão é minha. É eu que vou decidir. Aí, tem uma coisa que a Bíblia também fala, que é muito interessante, que a Bíblia fala, quando, em relação à prostituição, a Bíblia fala para mim fugir. Mas em relação ao diabo, a Bíblia fala para mim resistir. Então também tem isso. Agora, nem tudo também é o diabo, né? Vem aqui, vamos conversar melhor. Nem tudo é o diabo. Tem coisa que é a nossa natureza caída, pecaminosa, e que nos leva à queda. Então nem tudo também é o diabo. Ele pode agora influenciar, pode tentar seduzir, tudo bem. Pode ter um certo tipo de influência, isso aí pode acontecer. Mas também nem tudo é o diabo. Tem coisa que é o ser humano e aí ele, ao invés dele assumir a responsabilidade, ele terceiriza a responsabilidade e coloca a responsabilidade pro diabo. É isso aí. Perfeito. Correto, assim que eu vejo também. Marcos, você tem alguma coisa a falar sobre o assunto? Não. Vou trazer uma linha aqui segundo a Bíblia do cristianismo aqui, né, traduzida. Lá em Gênesis, nós vê que teve uma interferência de Satanás ali, né? Na verdade, na época já nem tinha esse nome, Satã, né? Mas houve uma interferência ali com Eva. E Satanás fala uma palavra que eu achei intrigante. Deus, quando criou o homem, ele diz que façamos o homem, ok. Quando Satanás induziu Eva, que Eva induziu o seu marido, Satanás falou uma palavra ali, semelhante a essa. Satanás falou assim, olha, o dia que vocês comerem,
vocês se tornarão como Deus, conhecedores. E Satanás não mentiu nessa fala. Porque quando Eva e Adão comem, Deus, quando se apresenta ali no jardim, né? Alguns acreditam que era apenas a voz ali de Deus, outros acreditam que é a própria presença de Deus, mas ok. Deus fala essa palavra. Agora o homem se tornou igual a nós, conhecedores. Então, assim, até nesse ponto, eu não vejo o pecado que nós vemos hoje em dia. Nessa época eu não consigo ver pecado. Porque se Deus falou que o homem se tornou igual a ele por ter comido daquela fruta, não tem como Deus ter pecado. Então eu não acredito nesse pecado ali que hoje em dia os cristãos trazem, né? Eu acredito no pecado que o próprio Jesus cita sobre o pecado adâmico, que é o quê? O Adão, ele descumpriu um querer de Deus, uma ordem de Deus, que era para guardar o jardim. Então Adão não fez isso, não guardou. Agora, aí que vem a pergunta. Se o homem foi feito para guardar aquele jardim, era para guardar de quem? E do que, né? Portanto, ali que depois que Deus expulsa o homem, ele põe anjos ali, segundo as traduções, é uma espada flamejante, né? Que guarda aquele jardim. E lá em Apocalipse, né? Satanás, ele vai ser destruído. Então eu fico pensativo. Satanás vai ser destruído. Mas eu tenho grande dificuldade de aceitar essa linha teológica de que Satanás está na Terra só para operar aquilo que Deus quer, por ordem de Deus, porque não entendo porque Deus criou tudo isso para fazer segundo o seu querer, tanto do bem como do mal, né? Nós vemos hoje tantas e tantas coisas ruins, e no final Satanás ser destruído porque obedeceu a Deus, entendeu? Eu não consigo entender essa linha teológica, linha escatológica, um raciocínio aí. Eu consigo ter dificuldade de puxar essa linha para dentro de mim e conseguir compreender perfeitamente, assim. Eu acho que o Laerte, podia dar uma explicação assim para eu conseguir, assim, pelo menos tentar entender essa fala de que Deus ele opera através de Satanás e dá liberdade para fazer tudo o que nós lemos ali. Qual é a visão dele, se é essa mesmo, de Satanás só opera na Terra segundo a vontade de Deus, né? Para causar tudo que está escrito na Bíblia, né? Contenda, discórdia. Antes do Laerte falar aí, tem uma coisa aqui que o rapaz comentou aqui que eu só ri, foi dele, mano. Não foi do seu não, que tava falando, entendeu? Olha o que ele escreveu aqui, o Holly Pileon. Escreveu: Satanás entrou no corpo de Moisés, mesmo que o que vocês acham? Pois ele fez tudo ao contrário. Aí outro comentário que ele comentou aqui, ele disse que o pecado do jardim do Éden foi Eva ter relações sexuais com o diabo. Caim é filho do diabo. Rapaz, que viagem. É loucura pura. Isso aí é loucura. Eu não aguentei não, eu só ri. Porque assim, se esse é o entendimento do irmão, então ele vai ter que entender que o Satanás pegou Adão também, né? Porque Adão não comeu do fruto proibido. Isso aí... Ele deve ser membro. Eu acho que ele deve ser membro daquela seita lá daquele profeta lá, o William Marion Branco. O William Eles que falam isso daí. Que o diabo, a Eva teve uma relação sexual com a serpente. Só qualquer, é que eu acabei de falar. Como esse povo diz que a serpente induziu a Eva a ter relações com a serpente, sendo que o próprio Deus falou que o homem se tornou igual a ele. Então não faz sentido. Já quebra por aí esse argumento aí. É uma loucura que não tem sentido.
Loucura em cima de loucura aqui. Pode falar, Laércio. Pode responder aí a pergunta que o Max fez. Vamos lá, né? É sobre a questão do objetivo de ser destruído. Para ser bem simplista, por exemplo, quando você tem uma alvenaria, você constrói ali, você coloca uma coluna, amarra lá os ferros, os arames e coloca lá uma caixa de madeira para poder encher a coluna. Depois que a coluna está cheia e o concreto ele seca, a caixa já pode ser destruída. Ela já cumpriu o objetivo. Então seria isso, ele é uma ferramenta. Na verdade, qualquer anjo ele é uma ferramenta. E assim que ele atinge... Agora, entenda, isso é do ponto de vista judaico, tá? Todos eles são ferramentas e quando atingem o objetivo, eles são descartados. Sobre o que o irmão falou aí embaixo, ele não está de todo errado não, tá? Ele tem fontes aí sobre essa questão de Eva. É que ele exagerou um pouquinho como ele falou, mas isso tem um pouco de sentido. Vou tentar explicar aqui. Não, assim, existe dentro do judaísmo mesmo, e alguma tradição, tem um livro aqui, ó, deixa eu ver, comentário. No comentário de Gênesis, desse livro aqui, ó, por incrível que pareça, tem um rabino que comenta aqui esse negócio aí, que vocês podem falando aí, que eu vou ver o que eu acho aqui, pode falando aí. Pronto, vamos lá. O texto em hebraico, ele é lido em 4 níveis. Acredito que o irmão Kleber já deve ter ouvido falar num sistema de leitura chamado Pardes. E seria um acrônimo, né? Seria o Peshat, que é o nível literal, o Remez, que seria a comparação, o Drash, que seriam as alegorias, né? As parábolas, e o nível Sod, que seria o oculto. E quando você pega ali o capítulo 3 de Gênesis e olha no 4º nível, você vai ver coisas que no nível literal você não consegue. Mas você consegue ver indícios, né? Então vamos começar. Logo no começo do Gênesis 3 vai falar da serpente. Ela vai dizer que a serpente era o animal mais astuto. A palavra serpente no texto hebreu vai ser Nahash. Nahash tanto é usado para serpente, como também pode ser traduzido como sábio, como um enganador, como ludibriador, sagaz. Então no texto Sod, dá a entender que ali não era um animal, dá a entender que era uma pessoa. Essa questão de ser um animal, de ter ali uma árvore e um fruto, seria semelhante a quando a gente conta para uma criança sobre a cegonha. Vai nascer um irmãozinho, aí como é que ele vai vir? A gente não vai dizer exatamente como funciona, porque é complicado você descer o nível nesse assunto para uma criança entender. Então a gente cria uma alegoria, que seria a cegonha trazer uma criancinha. Não é assim que funciona? Então é mais ou menos como ali no texto hebreu, no Peshat, né, no texto simples, seria para as pessoas simples aquele nível ali. Mas quando você vai aprofundando, você vai pegando mais informações que no texto literal não vai estar. Aí essa ideia não é que isso foi com Satanás, aqui foi com outra pessoa. Talvez ele tivesse possuído. Mas perceba que quando Eva come do fruto e ela dá a Adão, a primeira coisa que eles fazem, é cobrir as partes íntimas. E aí, por que as partes íntimas? Por que não fizeram outra coisa? Cobrir as partes íntimas. Você vai perceber também a alegoria quando fala de árvore e de fruto. Por exemplo, Jesus vai dizer assim: pelos seus frutos os conhecereis. Ele está falando de homens ou de árvores? Ele está falando de pessoas, né? Ele trata as pessoas como sendo árvores e os frutos como sendo as suas atitudes.
Não pode uma árvore boa dar fruto mau e nenhuma árvore má dar fruto bom. Ele não está falando de árvores, ele está falando de pessoas. Então essa alegoria, os sábios entendem que ela é usada ali na Torá, em Gênesis 3. Então a árvore seria um personagem e o fruto é uma atitude. E qual é a atitude que você toma uma vez na sua vida? Que nunca mais você consegue se enxergar ou enxergar o outro com os mesmos olhos. É justamente o sexo. Não é que o ato sexual era errado. Foi errado da forma que ela fez. E passou para o seu marido. E depois quando o irmão fala que Caim é filho de Satanás, não é literalmente filho de Satã. É que como Eva teve essa relação sexual de acordo com o texto todo, ela teve essa relação sexual com outra pessoa e depois com Adão, ela engravida, e no capítulo 4 você vai perceber que lá vai dizer que Adão conheceu a sua esposa e ela deu à luz um filho. Só que quando vai ter o segundo, não diz que ele a conheceu novamente. Ele nasceu em seguida. Então provavelmente eram gêmeos. É assim que ensina os sábios judeus antigos, né? Olha só. Vou ler aqui a parte aqui, ó. Diz assim, ó. A Torá agora interrompe a sua narração dos acontecimentos do sexto dia da criação e passa a descrever o banimento de Adão e Eva do jardim do Éden, que ocorreram depois da semana da criação, mais precisamente depois dos 2 primeiros partos de Eva. Ela posiciona esse relato aqui porque antagonista do episódio. A serpente deu início à série de eventos de conduzir a expulsão depois de observar Adão e Eva mantendo relações sexuais conjugais abertamente. Caramba! E a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus fizera. Ela também possuía meios de expressar sua astúcia, ficava em pé e falava. Depois de observar Adão e Eva tendo relações maritais, ela desejou Eva por esposa, quer dizer, a serpente desejou Eva. Decidiu que a melhor maneira de eliminar Adão era fazê-lo comer do fruto da árvore do conhecimento, pois Deus determinou que tal ato fosse punido de morte. Ai. Então, existe esse pensamento aí que a serpente estava a fim de pegar Eva, né? Também alguns rabinos entendem assim. Eu não acredito nesse negócio. Aí não é uma cobra. Sai, rapaz! Ai. Pode falar, irmão. Entenda que ali ele não vai dizer que a serpente é como você está pensando, um ser rastejante. Serpente ali é nahash, que quer dizer astuto. Por exemplo, já chegou algum vendedor aí na sua casa tentando lhe vender o que você não queria comprar? Eu já fui esse tipo de vendedor. Pronto. É esse o sentido de nahash. A questão é que também essa palavra também é usada para serpente. É como manga de camisa e manga fruta. É a mesma palavra. O que vai dizer o que é uma coisa ou é a outra é o contexto. Não, tranquilo, eu entendo que esse Satã aí tem uma figura que representa um ser espiritual. Eu entendo assim. Agora, eu não entendo da forma que esse comentarista comentou aqui, que Satanás estava querendo matar, levar Adão à morte, para que ele pudesse ter Eva como sua esposa, para ter relação sexual com ela, e etc, etc. Né? E como os teólogos vão chegar a fazer essa exposição, como William Branham vai dizer, que Satanás ele foi lá e teve relação sexual com Eva e nasceu Caim. Isso aí isso não entra na minha cabeça não, entendeu? Primeiro que Satanás é um espírito. Sim. Né? Ele não é um ser humano. Eu queria...
Depois eu queria, fazendo um favor, trazer alguns pontos aí sobre esse assunto, que é bem interessante para nós pensar. Bem rápido mesmo, minhas palavras. Eu quero trazer alguns pontos positivos, né, que favorecem essa tese, e alguns pontos negativos. Os pontos negativos, os pontos positivos que alicerçam essa tese, nós podemos imaginar Satanás introduzindo a sua semente na terra através de Eva. Só que nós vemos o próprio Deus introduzindo a sua semente em Maria através do Espírito Santo. Então, assim, eles podem argumentar em cima disso daí também, entendeu? Então, assim, é debatível. Também, a favor dessa tese, é Jó. Quem acredita que Satanás se misturou no meio dos filhos de Deus e foi até Deus no seu trono ou no céu, também em Gênesis está escrito que os filhos de Deus pegaram as filhas dos homens. Então, se anjo ali tá como filhos de Deus, lá em Gênesis também pode assemelhar que o filho de Deus é anjos. Então, assim, tem esses pontos positivos a favor deles, mas também tem uns pontos negativos, foi como eu falei. Antes da queda do homem, Deus já falou que o homem ia multiplicar a terra, né? Que ia sujeitar a terra. Ou seja, a mulher ia dar à luz, né? Isso lá em Gênesis já confirma antes da queda do homem, né? Lá em Gênesis fala que a mulher, a semente dela ia germinar e crescer. Também tem em cima disso, o ponto negativo, é questão que eu também falei antes, que Deus falou que o homem se tornou igual Deus, né? Semelhante a Deus, né? Em suas características. Mas essa palavra semelhante pode ser também algo referente à forma que o ser humano ia dali em diante ia se comportar, né? Mas enfim, tem outros pontos também, mas para não tomar muito tempo, tem esses pontos aí, pró e contra, mas assim, eles também têm umas linhas argumentativas assim que faz refletir um pouco a respeito de tudo isso. Então, eu vou passar para o Anderson, mas assim, ó, o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 1, já responde essa questão. 4:1 de Gênesis. Coabitou o homem com Eva, né, o Adão, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então ela disse, adquiri um homem com auxílio do Senhor. Então pronto, está respondido aí. Então, segundo o texto bíblico aqui de Gênesis 4, Caim, biologicamente, é filho de Adão e de Eva. Ele está falando que eles tiveram relação sexual, ela ficou grávida e depois o rapaz nasceu e ela atribuiu esse nascimento ao Criador dos céus e da terra. Entende? Então, vamos lá, então. Eu tenho uma pergunta nesse versículo aí. Quando fala adquiriu, em hebraico tá como? O senhor tá com uma versão aí em hebraico, né? Eu tenho uma interlinear aqui, eu posso olhar, enquanto eu acho que o Anderson pode falar aí, Anderson. Não é interlinear, porque vai ter a tradução. Eu tô falando do texto em hebraico mesmo, esse que você tá na mão aí. Não, eu li aqui o texto em português, já traduzido, né? Em hebraico tá como? Em hebraico eu preciso fazer a pesquisa aqui para responder o senhor. Mas você não tem o texto na mão aí? Não, eu tô com a Bíblia em português, que eu acabei de ler para o senhor. E certo? Essa que você pegou aí, que era um codivinho, que foi de um rabino que fez um comentário, ela não tem o texto hebreu não, é? Deixa eu ver aqui. Tem aqui, enquanto eu acho que o irmão pode ler, pode falar aí. Tá falando essa aqui, né? Gênesis capítulo 4. Diz assim. Deixa eu pegar aqui. Acender a luz que tá escuro. Eu acho que... Então, é assim, eu gosto muito de estudar assim, um pouquinho da cultura judaica, do texto hebraico. A palavra hebraica Nahash aparece ali no texto hebraico. Na Bíblia hebraica, na Stuttgart, você vai encontrar a palavra a palavra Nahash, desculpa. É que eu confundo Nahash com
Tem uma outra palavra que aparece também ali em Gênesis. Tem Nahash e tem uma outra palavra que eu faço toda hora essa confusão. Nahash com a palavra alma em hebraico. Deixa eu ver aqui se eu lembro. É a palavra, não, psirre no grego. Nefesh. Pronto, eu confundo toda hora, Nahash e Nefesh. E o que acontece? A palavra hebraica Nahash, que traz a ideia ali, pelo menos no texto de para serpente, aparece também a palavra hebraica, parece que para fruto, né? Me parece que aparece a palavra, não sei se é peri, não estou lembrado, mas não sei se é peri, a palavra aparece ali. Então, assim, eu vou falar do ponto de vista da interpretação que eu tenho. Eu prefiro uma interpretação de vista, uma interpretação mais natural, mais um pouco racional. Porque, por exemplo, ainda que dentro da cultura judaica tem esses aspectos dentro da interpretação em relação a Eva, a serpente, eu já tenho dificuldade de aceitar isso. Porque me parece até um pouco, assim, lendário. Não sei se no sentido de, por exemplo, da serpente ter um tipo de relação, alguma coisa assim. Me parece um pouco meio que me soa, né? Me soa um pouco assim, uma coisa meio que fantasiosa. Então eu prefiro entender o texto mais dentro do ponto de vista histórico e assim, do ponto de vista um pouco mais racional. E sobre a questão da tentação... Esse daí é o literal que a gente está falando, né? O Peixate? Sim. Então, mas é o Pichat. Exato. Tem sim. Então, eu prefiro partir desse princípio. Porque assim, talvez, se você sobe mais, uma pessoa racionalista, ele já vai começar a entender o texto de uma outra forma, falar que o texto é mentiroso, blá blá blá. Eles vão vão cair dentro desse lado aqui. E aí eu já, para evitar isso, eu não trabalho, entendeu? Dentro desse ponto de vista. E o que eu ia falar mesmo? Sobre a questão, por exemplo, Caim era filho de Adão, né? A Bíblia fala, Caim era filho de Abrão. E quando fala que ele era filho do maligno, está falando das obras, não está falando da questão biológica. Por exemplo, quem matou o irmão, se você for ver no texto, quem matou o irmão foi o Caim. Então a Bíblia, quando fala que, né, traz essa ideia dele ser filho do maligno, é porque as obras que ele fazia, ou a obra que ele fez ou fazia, são obras que são obras do maligno. Então isso não envolve o aspecto biológico da coisa. Eu acho que, sei lá, né? É bem complicado. Você consegue ver um texto onde diz que Caim é filho de Adão? E eu não estou sendo irônico não, tá? Eu tô realmente perguntando. Que a gente consegue ver sendo a imagem do seu pai, que seria Adão. A gente consegue fazer essa genealogia e então, a palavra vai dizer... Pode falar. Adão, você fala Adão porque a palavra Adão é um termo genérico, né? Isso, mas eu estou falando especificamente do primeiro homem. Adão, se você fala, por exemplo, Adamá. Se você fala do indivíduo, seria no caso Ish. Porque vai para o indivíduo, você vai usar duas palavras hebraicas. Ish para homem e Ishá para mulher. Isso. Agora, se você fala de forma genérica, Adamá ou Adam você está falando da humanidade. E aí é que também tem uma confusão aí que tem alguns negacionistas, para tentar negar o Adão histórico, eles pegam essa palavra genérica, que é Adam, não sei se é Adam ou é Adão, não lembro, que é uma palavra genérica, e que realmente aparece no texto de Gênesis ali. No momento da criação, Deus chama Adão e Eva de Adam. Né? Isso, de Adamá, não sei se é no capítulo 1. No capítulo 1 realmente é genérico, no capítulo 2 não. Enfim, o cara você vê uma genealogia, você pode ver depois, se você consegue ver, encontrar algum texto que diz que Caim era filho de Adão. A Bíblia fala que Caim era filho de Eva, Adão e Eva. Sim, mas você consegue... Era filho biológico. Então deixa eu ler o texto aí que o irmão pediu. Biológico. Eu vou ler aqui na Torá, da editora CF, e vou ler lá na Bíblia lá que você pediu. Diz assim, ó. Capítulo 4 de Gênesis. E o homem conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim,
e disse: adquiri um homem com auxílio do Eterno. Mas você está em Tornou- português. Eu queria ver o texto Não, hebreu. tranquilo, eu vou ler agora. E tornou a dar à luz a seu irmão Abel. Né? Aqui é a tradução da Torá do Da hebraico Sefer. para o português, segundo os rabinos, né? Agora eu vou ler aqui. Mas você acha, só uma pergunta, Laerte, você acha que tem uma diferença da tradução, por exemplo, quando você lê o texto hebraico e você lê um interlinear, que é a tradução embaixo, você acha que muda muito? Com certeza. Então, eu vou ler aqui agora o Tá, mas aí você consegue. comentário que você pediu aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Vamos ver essa outra aí. Esse aqui é o Rebbe de Lubaf. Ele diz assim, ó. Gênesis 4:1. Adão separou-se de Eva depois de desobedecer ao mandamento divino de não comer o fruto da árvore do conhecimento. Mas conforme mencionamos acima, o homem conheceu carnalmente a sua mulher Eva antes de sua expulsão do jardim, do Éden. E quando ele o fez, ela concebeu e pouco tempo depois deu à luz a gêmeos, um filho e uma filha. Esse fenômeno da gestação breve voltará a ser a norma na era messiânica. Ela chamou o filho de Caim, dizendo: adquiri um homem junto com Deus. Eva expressou júbilo por ser parceira de Deus na criação de um ser humano. Essa foi a primeira vez que isso ocorreu, pois ela e Adão haviam sido criados unicamente pelo próprio Deus. Logo depois de dar luz a Caim e a sua irmã gêmea, ela concebeu e deu à luz de novo seu irmão Abel e suas duas irmãs gêmeas. E foi só depois do nascimento dos 5 filhos que a serpente conseguiu persuadir Eva e comer do fruto da árvore do conhecimento, e Deus expulsou Adão e sua família do jardim do Éden. Tá aqui. Nesse material que você está com ele na mão, tem o texto hebreu? Não, tem o texto em hebraico, mas eu não... Deixa eu ver aqui. Não tem o texto não. Tem o texto na Torá. Na Torá tem. Pronto. Mas eu não sei ler não. Não consigo ler não. Tem aqui do lado aqui, ó. Ah, você não consegue ler não, é? Não. O Anderson acho que consegue aí. Eu não sou um expert. O Anderson lê, pronto, vamos ver o Anderson. Eu acho que o Anderson, ele... Deixa eu tentar. É o Gênesis quanto? 4. 4? Deixa eu tenho que pegar minha Bíblia aqui, vocês são fogo. Aí aplicou aqui. Calma aí, um minuto. Laerte, que palavra você quer mesmo? Seria o adquirir. É canite. Eu vou sair porque tá no meu celular, aí eu volto. Aí eu Aqui, pego ó. pro seu. Já encontrei aqui Achou? já. Ó, eu já encontrei o Gênesis 4. Isso. Então vamos lá. Aparece aqui, ó. Verradan, Iadá, Reti, Iadá, peraí, Verradan, Iadá, Adão, Yadá, Etrava, Et Raava, aí ele vem aqui, estou, ele vem aqui, ó, Vatarra, antes tem Va- estou, isso, é isso mesmo. estou, Vatar. Aí Vatarra. aparece Vaiomer, tal, aí vem aqui o Caniti, Canite, isso. Canite é o quê? Ish. Então, Canite, deixa eu ver aqui, peraí. Canite, deixa eu ver aqui, a ideia de Canite, deixa eu pegar aqui. Eu só consigo ver isso no dicionário, tá? Vamos lá. Teria que ser um léxico, né? Porque um dicionário vai ser uma opinião.
Dicionário é opinião? É, sim, que vai ser tipo Mas, um... por exemplo, um dicionário como, por exemplo, do Luiz Alonso Show, que é uma opinião? Todo dicionário é uma opinião, todo tradutor não é um intérprete. Então teria Não, que ser mas um não, léxico. No léxico, não. No não, léxico vai mas ter o significado da palavra. não, então, mas o dicionário de hebraico mesmo. Você conhece o dicionário de hebraico do Luiz Alonso Show? Luiz Alonso. Não, acho que, pelo nome assim, acho É que um não. dicionário de hebraico. Vamos lá ver se eu... Você sabe qual que. Então, vê o significado de canite aí, que agora eu não estou com o dicionário aqui, Canite mas é vê o que significa comprar. canite. Seria basicamente comprar. Hum, Não tem a ver com dinheiro. deixa eu ver aqui. Dinheiro não seria, não vem de shekel. Kanit ish Adonai. Aqui está Kanit ish Adonai. Kanit ish Adonai, deixa eu ver aqui. Kanit ish Adonai. Kanit ish Adonai. Comprei do Senhor, né? Caramba, agora eu tenho que procurar essa palavra aqui. Kanit. Tentar Comprei. traduzir por interlinear é sempre um problema. Então, mas então tudo bem. Então vamos traduzir aqui, vamos pegar essa tradução sua. Imagina que eu traduzisse assim, ó, Kanit, comprei, ish, homem, você tem o et, que acho que me parece que é a partícula do objeto direto, o Adonai. Seria um artigo definido. Et é um artigo definido? É um artigo, é porque hoje ele não é usado mais não. Mas, enfim, o Não, importante isso aqui seria adquirir. Não, então, vamos lá. Entendi. Então, esse et aqui não é um artigo definido? No hebraico antigo, né? Hoje ele não Não, é mais mas a gente, utilizado. não, então, mas a gente está estudando, eu estou com a Bíblia hebraica, Stuttgart. Isso aqui é uma partícula do objeto direto. Et, Aleph, Tav. Então, mas é uma partícula. É a mesma partícula que aparece, por exemplo, em Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamai. É a mesma partícula. Sim, É uma partícula do objeto direto. Depois do objeto direto, você tem o quê? Adonai, que é as quatro letras do nome do Eterno. Yud-He, Vav-He. sim. Então, se a gente fosse traduzir, vamos pegar aqui, vamos traduzir. Você falou que comprei, né? Você usou aqui a palavra comprei. Comprei, aí vem a palavra ish, comprei, homem, et. Et você não traduz, que é a partícula do objeto direto. Então ficaria assim, ó. Comprei, homem do Senhor. Aí tem aquela questão, que é o seguinte, se a gente for fazer a tradução ao pé da letra, você, na língua portuguesa, não vai fazer sentido. Então Exato. você vai ter que acrescentar algumas palavras para fazer sentido no português. É isso que é a grande questão Sim. da tradução. Então, a questão da tradução é o seguinte, que você não consegue fazer a tradução, uma tradução direta, assim, uma tradução, por exemplo, pegar do texto que está aqui, bom, você consegue fazer a tradução literal, né? Pegar palavra por palavra e vai fazendo essa tradução. Mas quando você vai ler no português, não tem sentido. Por exemplo, ó, vamos pegar essa palavra que você falou, aqui a tradução de canita é comprei. Comprei, ish, homem, partícula do objeto direto, et, que não tem tradução. Aí vem as quatro vogais, Yud, Re, Vav, Re. Comprei do Senhor, para o português não tem sentido. Comprei homem, Senhor, Adquirir. nem do Senhor. Eu fiz aqui Adquirir a um pesquisa homem no do Senhor. léxico aqui, ó. Adquirir, sim. Hein, ô, irmão? O léxico, ele vai colocar a palavra, o Strong vai colocar tanto a possibilidade para comprar, erguer, criar, entendeu? Adquirir. Aí tem outro aqui, o Drive Briggs. Então, a palavra ela tem vários significados, não é? Obter, adquirir, comprar. Então, não é só comprar. Mas não é isso que eu quero dizer. Não então, é que adquirir aí é que esteja tá. errado. É que adquirir, ninguém imagina que é adquirir no sentido de comprar. As pessoas não Mas pensam aí nisso. fica sem sentido. Por exemplo, ó, se você ganha um filho, por exemplo, você tem a sua esposa, com todo respeito, ela tem um filho seu, ok? Certo. Como que eu traduziria isso? Comprei do Senhor? Porque você não comprou o filho. A você palavra que foi adquiriu. usada de comprar, ela tem um significado. Aí é isso que eu estou perguntando. Por que tem dizendo comprei?
Não, mas aí que tá. O termo hebraico, Mas de então, acordo mas com a o moça, Lex, de acordo com aí o é que Lex, tá. não é só comprar, é adquirir também. Então, não é um Não é sinônimo? só comprar, é adquirir. Por exemplo, se eu comprar de você aí um Então, livro, é que o Kleber está explicando aqui. ou adquirir ou comprar, não é a Então, mesma vamos coisa? lá. Não, Como não? Se eu comprar de você um livro, eu vou dizer, ó, adquirir um livro lá com o Não, Kleber? não, você pode adquirir gratuitamente Sim, por uma doação de alguém, posso. E posso ou comprar. você E pode posso usar a palavra comprar. adquirir também. É o que o léxico está mostrando. E o que Eva é falou, que que ela o que conseguiu acontece, aquela criança com a ajuda do Criador. Sim. Kleber, essa palavra aí, ela pode ter, fora adquirir e comprar, ela pode ter qual outro significado aí? Criar. Como? Ó, deixa eu voltar bem aqui, só para No falar. Strong. Eu tô ruim. Comprar. Deixa eu ver mais. Ganhar. Sobe aí, Valmir. Vem debater então, já que Obtém. você acha que é simples. Obter. E etc. Vai dando aqui. É uma palavra polissêmica, né? E E a cor- Aí, Graves Briggs vai Adonai. falar obter, adquirir e comprar. De acordo com a tradição judaica, esse adquirir aí de comprar, que vem do verbo comprar, é porque ela pagou alguma coisa. Não. E aí, o que, de acordo com os rabinos, o que ela pagou foi justamente com a inocência dela lá no capítulo 3. Ela não deixou de ser inocente? Não, mas a tradução hebraica do português que eu li para o senhor aqui da editora CEF coloca como adquirir, não como Eu comprar. sei, é que o que eu estou querendo esclarecer não é dizer que adquirir está errado. É que o sentido da palavra adquirir ali é de comprar. Se você compra, você pagou com alguma coisa. E no caso dela, de acordo do ponto de vista judaico, claro. Não, então, Justamente com a inocência. vamos para o texto. O texto está dizendo assim, que o homem e uma mulher teve uma relação sexual e nasceu uma criança que ela colocou o nome de Caim. Aí Certo. ela diz, adquirir essa criança com a ajuda do Senhor, certo? Sim. Então ela está atribuindo que aquela criança... Deus fez ela gerar, né? Então, Exato. o texto Deus deixa fez claro ela que houve gerar, uma por isso que ela relação adquiriu. sexual. Aí teve uma depois relação sexual. ela dá a luz novamente, não é assim? Pode falar aí que o meu menino saiu aqui, eu vou caçar ele. Caçar. Então, eu tô ruim aqui. Ela adquiriu porque Deus fez ela gerar, né? Deus fez ela gerar, então a partir daí ela adquiriu. Bom, é assim, eu acho que você tem que pegar a melhor palavra para fazer a tradução, você tem que escolher a melhor palavra, né? Para poder fazer a tradução. Para ela ficar bem próxima, né? Porque assim, ó, a ideia de comprar, como se ela tivesse comprado o irmão, é uma ideia que vai anular a fraseologia do texto, porque a ideia da frase do texto é que ela teve relação sexual, certo? Exato. E ela conseguiu obter essa criança. Ela pega e atribui essa geração por uma ação divina, como se ela tivesse tentando ter filho, não conseguia, mas de repente, com a ajuda, a intervenção divina, essa criança veio. É isso que eu consigo perceber no texto. Você percebeu no comentário que você leu que o rabino vai dizer que ela teve gêmeos? Sim, teve gêmeos. Pronto. Ela teve um Caim mais uma irmã. Pronto. Você viu isso no texto? Não, eu já tinha visto isso lá no texto lá de Flávio José. Ele vai falar a mesma coisa. Exato. A mesma tradição que vai dizer que ela teve gêmeos é a mesma que fala de comprar. E ela perdeu a Ela inocência. comprou de quem, irmão? Aí fica a pergunta. É porque você está usando a palavra comprar de uma forma muito extremista. É como se fosse num açougue e comprasse um pedaço de carne. Pois é, mas aí isso explica para nós, porque eu entendo Mas eu que disse já, o sentido de comprar aqui é porque teve algo em troca. E o que foi que ela perdeu? Ela perdeu a inocência. No capítulo 3, ela não conhecia o bem e o mal, ela não tinha malícia. Ela passou a ter malícia depois que ela comeu o fruto. Aí ela cobriu as partes íntimas. E não faz sentido cobrir as partes íntimas porque comeu um fruto. Então,
No sentido solde, que é o quarto nível, o que é que faz sentido? É que ela realmente praticou um ato sexual ali. Mas o ato É muito sexual, complicado aí. o ato sexual que engravida ela teve com Adão, de acordo com Gênesis 4. Não. Perceba que ela engravida, Adão conhece ela e ela tem 2 filhos. E no segundo, não diz que ele conheceu ela novamente, como em outras genealogias. Você vai vir em outro lugar dizendo assim: Fulano conheceu a mulher e ela Alguns teve aspectos biológicos, isso é Cicrano. possível. Aí depois diz assim: E No de aspecto novo, Fulano biológico. conheceu a sua esposa novamente e ela teve Beltrano. E aí depois Fulano conheceu No a sua mulher aspecto novamente e teve. E assim vai. E nesse caso aqui, não. Nesse caso, ele só conheceu ela uma vez e ela teve eles 2. Aí mais pra frente você vai ver a própria Torá dizendo que Sem era a imagem do pai, mas não diz isso de Caim. Você não vai ver em hora nenhuma a própria escritura dizer que Caim era a imagem do pai dele, no caso de Adão. É daí de onde se tira que são 2 linhagens: a dos filhos de Deus, que é a linhagem de Caim, e a dos filhos dos homens, que seria a linhagem perdão, de Caim não, de Sem, né? E os filhos dos homens é que seriam os filhos de Caim. Por isso que lá em Gênesis, acho que é no 6, vai dizer que os filhos de Deus, que é a linhagem de Sem, filho de Adão, filho de Deus, conheceram as filhas dos homens. E aí eu vou usar de forma genérica, como o irmão falou, né? Essas são as 2 linhagens de acordo do ponto de vista judaico, né? Lógico. Aí se faz sentido ou não, para mim faz. Não. Tranquilo, pode falar aí, Anderson. Deixa eu ver se eu acho aqui no artigo 5. Descendentes de Adão. Esse é o livro da geração de Adão. De Adão. Aqui, ó. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou ele de Sete. E Sete não foi o primeiro. Não, sim, eu entendi, mas aí tem a interpretação, porque que o texto diz que Sete era um filho semelhante a Adão. Existe a interpretação, o entendimento, Exato. certo? Lá no Novo Testamento você vai ver Jesus. O que Não, não é Jesus falando. Na genealogia de Jesus, eu não sei se é a de Lucas ou a de Mateus, que vai ser de forma. No caso é a de Lucas, né? Que ela é de forma regressiva. Vai falar de Jesus, filho de José, filho de Eli, e assim vai. Aí chega lá em cima, vai dizer filho de Adão, filho de Deus. É justamente da linhagem de Sete. não, Ou seja, a tranquilo. outra linhagem não é filho de Deus. É esse o sentido. É filho dos homens. Não, tranquilo. O que eu vejo no texto aqui, né, houve uma coabitação, houve uma relação sexual Isso. de um homem com uma mulher, que o texto chama ela de Eva. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. E essa concebeu e deu à luz a Caim. Então, Caim Isso. é fruto da relação sexual deste homem com essa mulher. Então, É isso que o texto está mostrando. continue lendo depois. Quando essa criança nasce, né, aí ela vai falar: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Quer dizer, Exato. houve uma intervenção divina para que aquela criança fosse gerada no seu útero. Igual o caso de Sara, por exemplo. Abraão e Sara não poderia ter filho, mas devido a uma intervenção divina, eles têm relação sexual e aquela criança vai nascer. Então, a ideia que eu percebo aqui no texto é essa ideia. Mas continue lendo. Ela atribui. Aí depois deu à luz a Abel, seu irmão. Pronto. Foi Então, pastor de ovelhas, Caim lavrador. Então, depois, novamente, ela fica grávida novamente. não, aí não diz assim no texto. Não diz que ela ficou grávida de novo. Diz que imediatamente ela teve também outra criança. Mas que ela engravidou de novo não vai dizer. É essa a questão, é esse o ponto. Que em outras genealogias você vê isso aí. Que Não, diz assim, tipo,
fulano conheceu sua mulher e ela teve um filho. Aí depois diz, e fulano conheceu sua mulher novamente e ela teve outro filho. Mas nesse caso aí não diz. Então, de fato, o Rabino, quando fala de gêmeos, ele tem razão. Não, irmão. O que o Rabino fala lá é o seguinte, que eu li lá, o Rabino fala que, primeiramente, Eva, ela ficou grávida de Abel E uma menina. e de uma menina, certo? E ela deu à luz. Caim e uma menina. Aí depois ela ficou grávida novamente e nasceu Abel mais Mais duas meninas. irmãs. Isso. Essa é a opinião desse Rabino que você leu aí. Então, existe duas gravidez aí. Isso, exatamente. Na história dos Hebreus com Flávio José, ele vai falar a mesma coisa. Então ela engravida duas vezes, segundo o entendimento deles aqui no capítulo 4. Isso. Mas você vai ver outros rabinos dizendo que ela teve uma única gravidez. No caso desses dois meninos aí. Aí esse daí ainda não... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui só um instante. Não li. Deixa eu pegar o livro de Bereshit. Deixa eu ver se nesse daqui alguém vai comentar isso. Gênesis 4. Mas é isso aí, pessoal. Que Deus esteja abençoando vocês que estão nos acompanhando aí. Você que quiser compartilhar, poder compartilhar a live aí, compartilha. Que o Eterno esteja abençoando vocês. Certo? Bilote, se quiser subir aí, Bilote, pode pedir aí. Bilote, quem está acompanhando, quiser subir, participar, estejam à vontade, tá bom, pessoal? Então hoje nós estávamos aqui falando sobre Satanás. Na hora que você quiser falar, é só falar, Laerte. Eu estou procurando aqui no texto, ver se eu acho um comentário de algum rabino aqui que diz... Tá bom. Sobre Satanás, né? Então nós mostramos que Satanás é um ser real, que ele existe. Mostramos aqui que ele é um ser limitado, né? Ele não é um segundo Deus, como se diz que tem o poder de lutar contra o próprio Criador, certo? Mas ele é um ser subordinado ao Criador dos céus e da terra. Entende? E ele é um ser limitado. Ele não é ilimitado como muitas pessoas assim pensam, né? Que ele tem poder de fazer acontecer, de fazer as coisas do jeito que ele quer. Ele trabalha debaixo de uma jurisdição, de uma autoridade divina, que é a autoridade do Criador dos céus e da terra. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Kleber. Bom dia. Laerte. Bom dia. Rolagem. Todo mundo aí? Amém. A Leila me pergunta, Kleber, Adão com 800 anos gerou filhos e filhas e foram com Eva? Sim, foi com Eva, né? A Bíblia vai mostrar que os filhos de Adão eram de Eva. Ele só teve essa esposa aí. Entende? Assim, dentro do ponto de vista bíblico. Aí dentro da mitologia judaica, existe uma mitologia que diz que antes de Eva existia outra mulher. Não. Isso seria Lilith, né? Pode falar, Bilote. Então, mas essa mitologia parte do princípio da repetição de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Até hoje mesmo, quem lê Gênesis 1, que vai falar da criação do homem e da mulher, e depois no capítulo 2 repete de novo, aí alguém pode concluir, nossa, outra mulher, outro homem, outra criação. Não, é só ângulos de vista diferentes, é só uma abordagem no capítulo 1 de uma forma e no capítulo 2 de outra forma. Mas os filhos de Adão e Eva, parece que somaram 9 ao todo. Os primeiros 5 têm nome, é dado na escritura, que é Caim, Abel e Sete, os homens. E as mulheres são Auã
e Azura. Caim casou com Auã. Muitos hoje confundem, dizem assim, Caim foi expulso e lá achou sua esposa. O texto não diz isso. O texto diz que lá ele conheceu, ou seja, ele teve relações com sua esposa e nasceu Enoque, lá onde ele estava na terra de Nod da Fuga. Então ele já era casado quando ele assassinou seu irmão e teve que fugir dali, virou fugitivo na terra e foi morar em outra terra lá chamada Nod, terra da Fuga depois. E ele já levou sua esposa, e o nome dela é Auã. Aí depois que nasceu Sete, aí Sete casou com Azura, que é a outra irmã que estava lá denominada por nome. Aí tinha outra, né? Porque no texto vai dizer que depois ele teve até 9 filhos. E filhas, né? Beleza. Oi, tudo bom, gente? Irmão Rian, seja bem-vindo. Tudo bom, Kleber? Deus abençoe. Você mandou mensagem pra mim? Kleber? Oi. Eu